Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: a esquerda está virando o jogo na América Latina? Olha, o título que nós propusemos para o programa de hoje tem a ver, evidentemente, com a possibilidade de uma nova conjuntura, de uma nova situação política estar se abrindo no nosso subcontinente. Como todos vocês sabem e acompanham pelo noticiário e também pelo programa 20 Minutos, desde 2009 e 2010, com a eclosão da grande crise do capitalismo, há na nossa região uma ofensiva das forças conservadoras, liderada pelos Estados Unidos, pela Casa Branca, desde o período de Barack Obama. Uma ofensiva destinada a derrubar os governos progressistas, seja pela via eleitoral, como aconteceu na Argentina com a vitória do Macri e em outros países, seja pelo golpe de Estado, como ocorreu em Honduras, no Paraguai e depois no Brasil. Uma ofensiva conservadora cujo objetivo, além de derrotar os governos progressistas, era estabelecer governos de direita que aplicassem nos países latino-americanos um férreo programa neoliberal. Um programa que reduzisse salários, que recortasse direitos, que privatizasse empresas, que desregulamentasse o fluxo das finanças. Um programa neoliberal que transformasse a América Latina novamente num quintal dos Estados Unidos e das suas grandes corporações financeiras e empresariais. Um programa que tinha e tem um profundo lastro neocolonial. Essa ofensiva, repito, iniciada em 2009 e 2010, tem sido, ou estava sendo até agora, relativamente bem sucedida. Vários governos progressistas foram derrubados num espaço relativamente curto de tempo. Eu já falei de Honduras, falei do Paraguai, citei a Argentina, poderia citar também o Peru, Equador, país no qual um governo de esquerda foi eleito. Lenin Moreno foi eleito com apoio das forças de esquerda, com apoio de Rafael Correa, e depois traiu, se compôs com a direita, ou já tinha traído antes, e Rafael Correa e seus aliados não viram. No Brasil também foi bem sucedido o golpe de Estado, em seguida foi eleito o governo Bolsonaro. São vários exemplos de como essa ofensiva conservadora vinha encurralando, colocando as forças de esquerda na defensiva e dando lugar a governos que foram implementando, com diferenças sutis de um país para outro, foram implementando um programa neoliberal, um programa antipopular, um programa antinacional, contra os países, contra os povos latino-americanos. Essa trajetória dessa ofensiva conservadora foi uma resposta ao que vinha ocorrendo na América Latina desde o final do século XX, início do século XXI, quando uma onda progressista se espalhou por todo o subcontinente, a partir da eleição de Hugo Chávez em 98, seguida pela eleição de Lula em 2002 e dali por diante a eleição de presidentes vinculados a partidos de esquerda por toda a região. Não apenas essa onda progressista do início do século XXI permitiu a substituição de governos conservadores por governos progressistas, interrompendo os programas neoliberais e substituindo-os
por programas distributivistas, programas de distribuição de renda e riqueza. Não apenas esses dois fatores ocorreram, substituição de governos e substituição de programas, como ascendeu em países importantes da América Latina, a começar pelo Brasil, Venezuela e Argentina, governos dispostos a ter uma estratégia contra-hegemônica em relação aos Estados Unidos, uma estratégia independentista, que levou ao fim da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, que levou à constituição da Unasul, que levou à constituição da CELAC, que levaria à constituição de uma política comum de defesa dos países da América do Sul, enfim, um conjunto de instrumentos que colocavam a América Latina em uma lógica contra-hegemônica, ampliando as alianças da América Latina em direção a outros países que podiam se contrapor, que poderiam e se contrapunham à lógica imperialista dos Estados Unidos, em particular Rússia e China. Os Estados Unidos colocou como seu objetivo derrotar essa política, custasse o que custasse, por las buenas, com eleições, ou por las malas, com golpes de Estado, como ocorreram, repito, no Paraguai, em Honduras e no Brasil. Essa ofensiva conservadora encurralou o principal bastião de resistência da América Latina, que é a Venezuela. A Venezuela, durante meses, parecia lutar sozinha contra o imperialismo norte-americano. Baixa solidariedade, quando não forte oposição, dos demais governos da América do Sul. Timidamente, o Uruguai se contrapondo à política imperialista contra a Venezuela, a Nicarágua, que é um pequeno país, com firmeza se contrapondo, mas tem pouca, digamos, influência na região. O fato é que aquela ofensiva conservadora desatada em 2009 e 2010 parecia ser imparável, parecia ser uma ofensiva sólida. Mas os ventos começaram a mudar. Os ventos começaram a mudar quando no México, López Obrador, candidato de esquerda, derrota as candidaturas conservadoras no México, país importantíssimo na América Latina e que faz, como todos sabem, fronteira com os Estados Unidos. Embora o governo de López Obrador tenha muitas limitações, ali foi um primeiro sinal de que o neoliberalismo, mais uma vez, por conta do massacre econômico e social que representa, havia empurrado o povo mexicano e empurraria os povos de outros países para um voto de protesto, para um voto de oposição contra governos e partidos que representassem essa política, esse projeto econômico e social, esse projeto neocolonial expressado pelo neoliberalismo. López Obrador ganha as eleições, um primeiro sinal. Mas não foi o único sinal, não é o único sinal de que pode estar havendo uma mudança no cenário político latino-americano. Outro sinal muito importante, a heróica resistência do povo venezuelano contra o imperialismo dos Estados Unidos e seus aliados dentro da América do Sul, em particular o Grupo de Lima. A Venezuela está submetida a um bloqueio feroz, como nem sequer contra o Irã se estabeleceu. E a Venezuela resiste, o governo Maduro resiste, os Estados Unidos e seus aliados internos, a oposição de direita dentro da Venezuela, não conseguem conquistar, não conseguiram e não conseguem conquistar seu objetivo, que é derrubar por um golpe militar o governo de Nicolás Maduro, ou preparar as condições internas e internacionais para uma intervenção militar. A Venezuela resiste e isso também impõe uma derrota à ofensiva conservadora, bem como a histórica resistência do povo cubano. Como todos vocês também acompanham, Donald Trump apertou as medidas contra Cuba, as sanções, o bloqueio contra Cuba, que já dura mais de 50 anos, já vamos para 58 anos de bloqueio contra Cuba. E Trump apertou
os parafusos desse bloqueio, adotou novas sanções, sanções desumanas, sanções ilegais contra Cuba, como uma forma também de pressionar a Venezuela, pois sabemos que Cuba é uma aliada estratégica da Revolução Bolivariana, como foi também aliada estratégica de todos os governos progressistas da região. A resistência de Venezuela e Cuba também é uma derrota da ofensiva conservadora. Mas não para por aí. Se aproximam eleições na Argentina, no próximo dia 27 de outubro. Tudo indica uma vitória no primeiro turno da chapa peronista, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, uma vitória sobre Macri, o candidato de absoluta proximidade com os Estados Unidos, o atual presidente Macri, que impôs ao país um programa neoliberal que só provocou empobrecimento, perda de emprego, endividamento, desorganização da economia, retração do mercado interno. A Argentina, de novo, está de joelhos, destroçada, em ruínas, como bem registrou Cristina Kirchner. E o povo, pelo voto, tudo indica, alçará novamente ao governo o peronismo, a fórmula Alberto Fernandes, Cristina Kirchner. Também nas próximas semanas teremos eleições no Uruguai e na Bolívia, dois países que continuam a ser governados por forças progressistas. São grandes as chances de reeleição de Evo Morales já no primeiro turno, e são boas as possibilidades que a Frente Ampla no Uruguai também consolide por mais um mandato presidencial a sua hegemonia, sua direção sobre o Estado uruguaio. Bolívia e Uruguai são países relativamente pequenos, mas simbolicamente uma vitória nesses dois países onde a esquerda já governa também representaria um duro revés para a ofensiva conservadora liderada pelos Estados Unidos há praticamente 10 anos. Mas não são apenas os processos eleitorais que vão demarcando, que vão apontando para sinais de reversão da situação na América Latina. Também estão em curso revoltas populares. Eu vou chamar a atenção para duas delas, as mais importantes: Equador e Haiti. No Equador, o presidente Lenín Moreno, que traiu o programa pelo qual foi eleito, adotou uma política de conformidade com o Fundo Monetário Internacional, retirando os subsídios da gasolina e aumentando de forma selvagem o preço dos combustíveis. Assistiu, como resposta, uma mobilização contundente da classe trabalhadora, da juventude e dos índios do Equador, que entraram em greve geral, que se mobilizaram por todo o país, em especial em Quito. Houve um cenário de rebelião popular, um cenário de desestabilização do governo Lenín Moreno, que foi obrigado a decretar, que sentiu-se obrigado a decretar estado de emergência e a transferir provisoriamente a capital do país de Quito para Guayaquil, porque percebeu que poderia ser o quarto presidente a ser derrubado pelo povo equatoriano em pouco mais de 20 anos. O povo equatoriano já organizou 3 rebeliões populares, rebeliões revolucionárias, que botaram abaixo presidentes da República a partir do final dos anos 90. Bucaram, Mauad e também um coronel que presidiu o país no início do século XXI. Diante desse cenário de rebelião no Equador, Lenín Moreno teve que recuar, cancelar o seu decreto que retirava os subsídios da gasolina. Sofreu uma derrota duríssima e foi obrigado, diante dessa derrota, a abrir negociações com o movimento popular no Equador. No Haiti também está em curso uma rebelião popular muito importante, que pede a cabeça do atual presidente do Haiti, que lidera um governo comprometido com um programa neocolonial, com muita corrupção, absolutamente atrelado aos Estados Unidos. No Haiti está em curso uma revolta parecida ou até de maiores proporções
do que no Equador. Prestem atenção nos próximos dias, prestem atenção ao que está acontecendo no Haiti, que ali também é o sinal de que os povos latino-americanos, depois de terem sofrido importantes derrotas, voltaram a se mobilizar. E esse quadro se completa com o desgaste acelerado dos dois governos da extrema-direita na América do Sul. O governo de Ivan Duque, na Colômbia, e o governo de Jair Bolsonaro, no Brasil. Ambos governos perdem popularidade, perdem apoio. Os blocos conservadores que os sustentam vivem divisões, vivem cisões internas, e em ambos os países vão surgindo, aos poucos, com problemas, com tensões, com divisões, vão surgindo oposições de esquerda, oposições populares, que podem vir a construir alternativas de curto e médio prazo que derrote tanto Duque na Colômbia quanto o bolsonarismo no Brasil. Esse conjunto de sinais nos permite afirmar que é possível começar a virar o jogo. Se confirmada a vitória de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na Argentina, esse é um fato muito importante. Se essa vitória na Argentina for acompanhada da manutenção no governo do MAS boliviano de Evo Morales e da Frente Ampla do atual presidente Tabaré Vázquez, se essas duas forças políticas lograrem a manutenção dos governos de seus países, se houver uma saída positiva no Haiti, se as forças populares no Haiti conseguirem derrubar o governo atual, se a mobilização popular se mantiver acesa no Equador, se esses fatos se consolidarem nas próximas semanas, nós poderemos afirmar que terá começado a contraofensiva das forças progressistas na América Latina. Isso significa dizer que de uma hora para outra os governos de direita e centro-direita cairão, que será possível abrir na América Latina um processo amplo de transformações políticas e sociais? Não, imediatamente não significa isso, mas significa que uma nova janela de oportunidade poderá estar se abrindo para a esquerda latino-americana. E essa janela tem que ser ocupada com mobilização social, com disputa eleitoral, com programas claros de transformações e com uma compreensão autocrítica dos erros cometidos. Os novos governos de esquerda que eventualmente ascenderem terão que aprender com os erros dos governos anteriores, tanto no que diz respeito à economia, aprofundando um programa de revolução produtiva, quanto no que diz respeito à política, ampliando a participação popular e a hegemonia da participação popular sobre o conjunto das instituições do Estado. Mas isso é conversa para uma outra prosa. O que importa agora, neste programa, é identificarmos essa importante mudança de cenário. A ofensiva conservadora está perdendo gás e uma contraofensiva progressista se arma no nosso subcontinente. Encerro assim a exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa, duas mensagens importantes. Primeira mensagem. Eu sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistirem edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Superchat. E vocês, quando fizerem inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, não deixem de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas, nossos ou de nossos parceiros, forem ao ar. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora.
Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la imediatamente, porque é um processo muito simples e prático, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Faça agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por excelência, é o instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Pessoal, o programa acaba agora. Eu queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam nessa quarta-feira. Quem gostou do programa, que o compartilhe, ajude na sua difusão. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro, às 4h30 da tarde, horário do Brasil, nos canais do Opera Mundi, no YouTube e no Facebook, com o programa 20 Minutos História. Até lá e um grande abraço.